Olá, seja bem-vindo. 6 de março, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h01 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo a Amanda Costa, que é empresária, para conversarmos sobre a participação no Fórum Econômico e sobre a liderança feminina no mercado de trabalho. Você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Amanda, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la. Uma honra, Maria Eduarda. Bom dia. Há quanto tempo eu não falava bom dia aqui para a região? Uma honra estar aqui para a gente conversar um pouco sobre esse tema tão fundamental, especialmente nesse mês de março, né, onde as pessoas falam bastante sobre a questão das mulheres. Então, temos muitas coisas interessantes para debater sobre isso. Amanda, você tem uma trajetória aí em várias áreas, né? E recentemente você participou do fórum, né? Como que foi participar desse fórum econômico mundial? Como que foi essa participação? Como que chegou esse convite também? Sim, foi uma honra, Duda. O Fórum Econômico Mundial é um fórum que acontece desde os anos 70 em Davos, na Suíça, e ele é um fórum onde se decidem, né, as tendências, as políticas, onde os grandes acordos são feitos não só nas salas de debate, mas também nos corredores, nas conversas informais, e é um fórum que historicamente tem a participação de mulheres de apenas 1/4. Então foi uma honra estar nesse fórum como representante da sociedade civil brasileira, e eu foquei muito num tema específico que é o World Women Agenda, que é uma agenda especial para revelar a perspectiva feminina sobre diversos pontos, diversos assuntos que são discutidos no Fórum Econômico Mundial. Porque não adianta as mulheres se reunirem para falar apenas do problema da falta de representatividade. A gente precisa trazer o nosso posicionamento sobre os temas que são importantes para o desenvolvimento do mundo, para o futuro do planeta. Então, sustentabilidade, inteligência artificial, futuro do trabalho. Qual que é o ponto de vista da mulher sobre esse assunto que move o nosso futuro, né? Então, foi muito, muito interessante ver mulheres debatendo e colocando suas visões tão importantes para que a gente construa um mundo mais justo e melhor, né? E você participou como delegada do fórum? Sim, eu era uma das delegadas, tinha mais 2 brasileiras que moram na Europa, então brasileira do Brasil era só eu lá mesmo, e muito feliz por poder ouvir, fiquei até emocionada de ouvir mulheres assim tão potentes relatando que passam por problemas que às vezes a gente acha que é só com a gente, né? A gente acha que só a gente não consegue posicionar nossa voz, a gente acha que é só comigo que eu não consigo crescer nessa empresa, é só comigo que eu tenho a mesma função aqui que meu colega, mas eu ganho menos. E quando a gente vê mulheres de diferentes funções, né, de governos, iniciativa privada, organizações não governamentais, colocando na mesa que passam pela mesma coisa, a gente ganha força, né? E ao mesmo tempo, a gente fica ainda mais orgulhosa de ver o posicionamento dessas mulheres. Tem um estudo da ONU Mulheres que diz que acordos de paz que são mediados por mulheres têm 35% mais chance de perdurar por mais de 15 anos. Então, assim, as mulheres podem ser a saída, inclusive, para problemas globais, geopolíticos que a gente vem vivendo hoje, sabe, Duda? Tem alguma mulher à frente de algum governo envolvido nessa guerra que a gente está vendo? E o principal objetivo lá também é promover essa equidade global também, né? Sim, a ideia é discutir as políticas, colocar a voz da mulher nas políticas para que a gente alcance mais equidade. Então, assim, hoje a gente sabe que existe uma lacuna de gênero global. Então, assim, no mundo falta ainda 40% para as mulheres atingirem a equidade de gênero em relação aos homens. E daí a gente está falando de posicionamento econômico, a gente está falando de posicionamento em cadeiras de liderança, né? Especialmente na política ainda é um gap muito grande. Por outro lado, as mulheres hoje já estudam na mesma quantidade em alguns países, como aqui no Brasil mesmo, a gente estuda até mais do que os homens. Então, quer dizer, a gente está preparada, a gente vem se preparando, mas a gente não é ainda absorvida pelo mercado. E tudo isso acontece porque a gente tem os famosos estereótipos de gênero, né? Que atrapalham, são uma barreira enorme no nosso desenvolvimento. E muito se comenta sobre antigamente, né? Antigamente a gente era assim, mas não, ainda continua, né? Não tem tantos cargos, mulheres nos cargos de liderança.
Sim, Duda, as coisas mudaram muito pouco. Na verdade, o que acontece hoje é que as mulheres ganharam o mercado de trabalho com muita luta, mas ainda ocupam esses lugares de forma desigual. Né? Então, hoje, globalmente, 75% do trabalho doméstico, que a gente chama de trabalho invisível, né? Que é o trabalho que fica ali escondido debaixo do tapete, não se fala sobre isso nas arenas públicas, né? Então, assim, o trabalho de cuidados com as crianças, o trabalho de cuidados com os idosos, o trabalho de cuidados com os deficientes físicos, os trabalhos, todas as tarefas domésticas, 75% delas são feitas pelas mulheres. Então, isso atrapalha que a mulher possa se desenvolver na carreira. Então, ela até está mais nas empresas hoje do que estava há 50 anos atrás. Só que ela está ainda com a dupla ou tripla jornada. Então, nós estamos exaustas, cansadas e querendo muito mais do que flores nesse dia 8 de março, viu, Duda? A gente precisa de posicionamento, especialmente dos homens, porque, além de tudo, a gente está morrendo, né, aqui no Brasil. Nesse mês das mulheres, né, a gente fala muito sobre isso. Todo mundo tem que se ajudar, não é só as mulheres, os homens têm que ajudar. A gente tem uma caminhada da mulher que vai acontecer aqui na nossa cidade também. A gente convida os homens, convida os filhos também, convida todo mundo a participar também. Sim, Duda, é muito, muito importante, porque outro dia eu estava conversando numa empresa sobre o programa de diversidade que a empresa estava desenvolvendo, e aí quando eu fui perguntar mais informações, como é que se deu, eu falei assim, olha, nós passamos o ano treinando as mulheres. Eu falei, mas as mulheres sabem quais são os problemas que elas enfrentam, né? A gente precisa conscientizar, são os homens. Então, assim, se você tem uma empresa, se você tem um negócio, se você tem algum lugar de influência na sociedade, convide os homens para refletir sobre tudo isso, né? Especialmente, eu estava falando que nós estamos morrendo, a gente vem alcançando uma escalada de feminicídio terrível, inaceitável aqui no Brasil, né? Em 2015 foram 530 casos de feminicídio. Em 2025 foram 1.570. Um deles, inclusive, da Fabiane, aqui de Jacareí, que foi cruelmente, covardemente assassinada com 8 tiros por um homem com quem ela teve um relacionamento no passado. Então, assim, é muito cruel a gente precisar falar de equidade de gênero, de equidade de salários, de equidade econômica, de equidade com relação aos trabalhos domésticos, quando a gente pensa que, antes disso, a gente precisa parar de ser assassinada. Como você falou, no domingo não só flores, né? A gente quer representatividade, a gente quer ser... a gente quer também estar em cargos de liderança. Eu peço licença a você, a gente já voltamos a conversar. E agora a gente fala sobre o objetivo de tornar o processo de poda de árvores mais simples, que a Prefeitura de Jacareí disponibilizou um manual com orientações que facilitam a realização desse serviço. Saiba mais na reportagem a seguir. Com a chegada do período de chuvas, as árvores que normalmente são sinônimo de sombra e frescor podem se tornar motivo de preocupação. A falta de poda e de manutenção adequada aumenta o risco de quedas de galhos e até mesmo de árvores inteiras, o que pode provocar interrupções no fornecimento de energia e danos a estruturas da cidade. Diante da alta demanda encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano para a realização de podas, a Prefeitura desenvolveu e disponibilizou um manual com orientações sobre a manutenção adequada das árvores. É o que explica a diretora-geral de Meio Ambiente de Jacareí, Cíntia Ábido. Essas instruções, a Prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura e Zeladoria Urbana, que realizam as podas das árvores no município, ela já segue. Então, nós achamos interessantes montar esse manual para a população, para que eles entendam quais são os tipos de poda que podem ser feitas, seja em área particular, seja na área pública, na frente da sua calçada. Às vezes tem um pedido de poda, a Prefeitura ela tem uma escala de trabalho e o município ele tem uma certa urgência. Então, eu quero realizar essa poda. Seguindo o manual, contratando uma pessoa técnica para fazer esse procedimento, a Prefeitura pode autorizar. Então, daí que surgiu essa necessidade de ter o manual. A demanda por podas não se concentra apenas na Prefeitura, mas também na Câmara Municipal. Somente em 2026, os vereadores já protocolaram cerca de 42 documentos relacionados à solicitação de podas de árvores, com base em pedidos feitos por munícipes. O vereador e presidente da Câmara, Paulinho do Esporte, destacou a importância do manual como ferramenta para agilizar
e desburocratizar o processo de podas no município. Esse manual vai ajudar porque, como a gente é muito procurado e a demanda é muito grande, nós temos muitas árvores, né? E a gente quer plantar mais árvores em vez de tirar. Mas muitas árvores têm que sair, que ela é muito antiga, com risco de queda. Então o pessoal vem nos procurar para poder pedir a substituição ou a poda dessa árvore. E como a demanda é muito grande, a dificuldade da prefeitura é grande. Então, com essa nova lei, o que vai acontecer? O pessoal vai poder dar entrada no Atende-Bem e pedir uma solicitação de autorização para que ele possa fazer a poda dessa árvore. Sempre que o município ele pede uma poda, ele aguarda o serviço a ser executado pelo município. Com o manual, seguindo o manual, contratando um profissional capacitado e habilitado para fazer a poda, ela pode ser liberada para que o município a execute, e depois comprove para nós aqui dentro do município de que ele fez a poda seguindo o manual. E isso vai facilitar a vida do cidadão também, vai agilizar com que essas podas aconteçam. O manual de podas pode ser acessado através do site jacareí.sp.gov.br. Se você colocar lá na lupa manual de poda, ele já vai direto para a área do manual, ou então na página da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano dentro do site da Prefeitura. Então você pode conferir o manual lá no site da Prefeitura. A gente volta o nosso bate-papo com a Amanda Costa. Amanda, você é diretora de comunicação e sócia da Escola do Caos, também editora-chefe da revista Caótica, além de tudo tem um podcast também do Caos, né? Como que funciona na prática todo esse trabalho? É bastante coisa. Além disso, ainda sou sócia aqui do Grupo Alto Tietê, localizado em Jacareí, que fica aqui pertinho, que cuida de materiais recicláveis. Então, sou jornalista, né? Não é fácil conciliar tudo isso, porque eu faço parte da estatística das mulheres que também são responsáveis pelo chamado trabalho invisível, né? Então, eu tenho uma mãe com Alzheimer, eu tenho filhos, eu tenho toda uma estrutura da qual eu preciso cuidar também em casa. A vida da mulher empreendedora não é fácil, né? Então, assim, as mulheres no Brasil hoje empreendem quase que na mesma quantidade que os homens, ali tá no mesmo patamar, só que os negócios que são gerenciados unicamente por mulheres têm um faturamento de mais ou menos 20% a menos do que o faturamento dos homens. E isso é reflexo também da falta de tempo que essa mulher tem para acessar a rede de contatos. Muito difícil você ver uma mulher indo para um happy hour, por exemplo. Eu sei que isso parece bobo, mas é muito importante quando a gente fala de como as relações de poder se constroem dentro do mundo corporativo ou do mundo empreendedor. Porque, às vezes, muitos contatos, ou muitas relações, ou muitos combinados, muitos acordos são feitos ali na informalidade, na camaradagem, mas a mulher não tem tempo para isso. A mulher, na hora que acaba de trabalhar, ela corre para casa. Tem outro trabalho em casa também. Ela tem outro trabalho, ela tem uma outra jornada para cumprir, né? Então, eu sei que parece um detalhe, mas eu acho que é de pequenos detalhes, é um machismo sutil que existe na nossa sociedade que vai atrapalhando a ascensão das mulheres, né? Então, a gente precisa sempre que possível, especialmente os homens, notarem esse machismo acontecendo. Então, por exemplo, se você está numa reunião e uma mulher estiver expondo a opinião dela e um homem vier aí cortar, isso tem nome, inclusive, se chama interrupting. Fala, eu quero ouvir o que ela estava falando. Vamos esperar ela concluir. Acontece também, né, Duda, da gente estar falando as coisas numa reunião, numa situação, e um homem pegar e repetir a nossa fala. Isso se chama mansplaining, né? Então precisa parar. Alguém tem que salvar essa mulher numa situação de reunião. Que sejamos todos nós aqui. Agora todos nós sabemos. A gente percebe. Tem o appropriating também. Já aconteceu com você? Você dá uma ideia, ninguém te escuta. Daqui a 2 minutos um homem repete a sua ideia. E todo mundo diz, nossa, que ideia incrível. E aí alguém tem que falar, não, peraí, essa ideia a Duda tinha falado primeiro, né? Eu sei que parecem detalhes, mas são esses detalhes que constituem um machismo sutil que atrapalha muito a ascensão das mulheres nos negócios e na carreira, Duda.
Às vezes as mulheres nem sentem, né, que estão sofrendo um machismo ali. E depois, quando alguém comenta, fala, opa, já aconteceu comigo também, né? Por isso que é muito importante que a gente se una, que a gente esteja juntas para conversar, para trocar ideias. Eu comentei no bloco anterior que lá no Fórum Econômico Mundial foi transformador para mim ver chefes de Estado, CEOs de empresas que passam pelos mesmos perrengues que eu passo. E que eu sei que você passa, eu sei que você que está assistindo também passa. Então, se a gente pudesse reunir, conversar... Claro, a gente adora falar de unhas, de cabelo, de roupa, de sapato, mas a gente também pode ampliar a nossa conversa para falar sobre os problemas que a gente passa na nossa vida profissional, que é a nossa vida em sociedade, né? A mulher precisa notar que muitas vezes, Duda, quando a gente tem um lugar dentro do machismo estrutural, que é o estilo de sociedade que a gente vive hoje, quando a gente é uma mulher casada, mãe, com filho, aquela família doriana, a gente é vista de um jeito. E depois, se por alguma razão a gente não faz parte mais dessa estrutura, a sociedade passa a ver a gente com outros olhos, né? E muitas vezes a gente não percebe. Eu demorei, eu só percebi quando eu me tornei uma viúva. Eu não tinha mais um marido ali para me colocar naquele lugar de convencional, o lugar convencional da mulher, de ser esposa e mãe, né? Então eu precisei estudar muito, entender o que era que estava acontecendo comigo, por que as coisas mudaram tanto quando eu me tornei uma mulher viúva. Mudou muito, Duda. E no podcast você fala mais sobre esse lado corporativo mesmo da mulher? Sim, na verdade, no podcast eu faço com os meus sócios Alberto Reutemann, Anderson Barz e Felipe Bragato. É um podcast da Escola do Caos, que é uma escola de liderança, e a gente fala sobre os perrengues do mundo corporativo. Então esse é o nome mesmo, Caos Corporativo, porque pouca gente tem coragem de falar dos problemas que a gente passa. E, de novo, às vezes a gente acha que são problemas que é só com a gente, é muito simples, mas isso tudo vai minando a nossa produtividade, de homens e de mulheres. Então a gente fala de um jeito mais amplo. Amanda, você já passou por grandes veículos, né? TV Globo, TV Cultura também. Como que essa experiência também moldou essa sua visão sobre o papel da informação também no mercado de trabalho? Ai, totalmente. Eu falo que eu sou uma infiltrada no mundo corporativo, porque eu nunca vou deixar de ser jornalista, né? Não existe ex-jornalista, né? Bom, logo que eu cheguei nesse mundo corporativo de empreendedora, eu conseguia fazer perguntas. E todas nós temos a famosa síndrome da impostora, né? Se você nunca ouviu falar sobre isso, pesquise sobre a síndrome da impostora, que é quando nós, mulheres, achamos que não somos o suficiente e na maior parte das vezes nós somos mais do que suficientes. A minha síndrome da impostora, que eu não sabia que tinha esse nome na época, me fazia acreditar que as minhas perguntas não eram importantes, porque eu incomodava com as minhas perguntas. Jornalista sabe perguntar, não é verdade? Pois então, as minhas perguntas eram fundamentais e incomodavam, porque para me responder as pessoas precisavam entender que estava acontecendo um problema, né? Então, eu acho que a habilidade de comunicação, especialmente de buscar informações, ela ajuda, é fundamental para qualquer área da vida. Verdade. E depois, além disso, também você é mestrando em desenvolvimento de negócios e inovação também, pesquisando ali sobre equidade de gênero. Essas pesquisas também ajudam ali na Escola do Caos, né? Sim, nesse meu mestrado que eu estou fazendo de desenvolvimento de negócios, até é muito interessante, porque levar a equidade de gênero para um mestrado de desenvolvimento de negócios foi algo que gerou ali uma certa surpresa, né, na banca, mas eu achei que era fundamental falar disso, porque não tem como a gente falar de desenvolver negócios se a gente não desenvolver as mulheres e se a gente não preparar as empresas para receber bem essas mulheres, com toda a honra que elas merecem. Porque elas estão preparadas, elas estudam, né? Nós estamos prontas para colaborar com o desenvolvimento das empresas. Tem um dado da consultoria global McKinsey que diz o seguinte, que empresas que têm mulheres na liderança têm 39% mais chance de inovar e aumentar seus resultados. Isso por causa do estilo de liderança, né? Claro que não existe um estilo de liderança só atrelado ao gênero. A mulher leva
competências que ela tem para a liderança dela. Mas a gente pode ter também líderes homens que sejam importantes em determinadas áreas e mulheres que sejam importantes em determinadas outras áreas, né? Não é o gênero que define como a pessoa é. Isso é estereótipo de gênero. Por isso que a gente precisa empoderar mulheres para estudar nas chamadas carreiras STEAM, né? Que é ciência, tecnologia, engenharia, matemática. A gente precisa parar, se não quiser, não precisa dar boneca, só boneca para as nossas filhas. A gente pode dar outras coisas, jogos de lógica, a gente pode dar outros elementos para poder ajudar essa menina a ir se vendo em outros tipos de carreira, né? Não só carreiras de cuidados, porque até quando a mulher empreende, a maior parte dos empreendimentos liderados por mulheres, eles dizem respeito a cuidados, a vestuário. Então são coisas mais correlatas ao que é considerado coisa de mulher. E a gente precisa acabar com isso, não tem coisa de mulher, né? E no podcast também você conversa com várias lideranças, né, femininas também. Sim, tem uma temporada inteira que a gente fez com lideranças femininas, inclusive, assim, destaque para Marcia Tiburi, que é uma escritora e filósofa que toda mulher deveria ler, ela estava lá conosco, a gente entrevistou cientistas, a gente entrevistou mulheres do mundo corporativo, a cientista que nós levamos, Bárbara, falando do quanto, por ela ser mulher, muitas vezes foi difícil ao longo da carreira dela acessar recursos para a pesquisa dela. Então, vale a pena conferir. Assim, a gente fica até assustado quando a gente vê um detalhe numa área que a gente não conhece tanto, né, como é o caso de ciência. Ciência, eu achava que, poxa, se você está pesquisando, se você tem ali um ponto a provar e se sua pesquisa é relevante, você vai ter recurso, você vai ter reconhecimento. E nem assim é, né? E hoje, quais são essas tendências mais urgentes para o futuro também do trabalho feminino? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa desconstruir essa ideia de que a mulher precisa mudar. Né? A gente não precisa capacitar as mulheres, a gente precisa preparar o mercado, a gente precisa preparar as lideranças. E a maior parte das pessoas que está na liderança são homens, né? Então a gente precisa preparar esses homens precisam também se informar, buscar informações confiáveis a respeito do quanto as mulheres estão preparadas e pequenas atitudes dos homens também, né? Então, assim, quantas mulheres executivas, altos cargos, eu conheço que já relataram coisas para mim do tipo, a gente estava numa reunião e ali só homens no board da empresa, só eu de mulher, tão C-level quanto eles, e aí na hora de pegar o cafezinho, você pega o cafezinho, por favor, e isso é direcionado para a mulher. Parece bobo, de novo, né, Duda? Mas isso mina a mulher. Essa mulher, com certeza, estava ali com dados, com informações importantes, relevantes, para falar sobre o desempenho da empresa, para apresentar um projeto novo, e aí é delegado para ela para pegar o cafezinho. Da mesma forma, é delegado para a gente tomar nota nas reuniões. Porque, sua letra é mais bonita. Então, assim, a gente precisa parar com essas coisas, a gente precisa advertir de forma elegante mesmo, né? Eu acho que o discurso, assim, totalmente ativista, aquele discurso que às vezes, eu tô tentando mudar, mas o discurso mais raivoso, assim, você não encontra apoio, né? Quando você traz um discurso mais exaltado. E por isso eu tô fazendo até mestrado para poder acalmar. Para poder acalmar, porque quando a gente começa a perceber toda essa estrutura, gera uma ansiedade, gera um nervosismo e até uma raiva, né? Eu falo que é uma raiva motriz, mas a gente precisa poder equalizar um pouco mais essa fala, sabe? Baixar um pouco um tom de voz para ser ouvido. Então a gente baixa o tom de voz, mas a gente mantém o conteúdo. Perfeito, Amanda. Peço licença a você novamente. Vamos falar sobre novidade boa aqui da nossa cidade, que a Prefeitura anunciou uma parceria com o Mercado Livre que irá possibilitar a geração de cerca de 5.000 empregos diretos e indiretos no município. O empreendimento será lá no bairro Jardim Esperança, na região oeste, em uma localização de acesso às rodovias Presidente Dutra e Carvalho Pinto. As negociações tiveram início em 2025 e, segundo a atual administração, foram oficializadas no início deste ano. Nesse momento, o espaço que irá receber a nova sede já recebe serviços de terraplanagem. A construção deve ser finalizada em 2027.
E o Jacareí Rugby iniciou os treinos com foco nas competições do ano. A formação de atletas e o trabalho na base são apontados como estratégias para seguir em alta. Confira os detalhes na reportagem. O Jacareí Rugby iniciou os treinos para a temporada 2026. Após levantar as taças do Campeonato Paulista e do Brasileiro no ano passado, o time masculino já trabalha para repetir o desempenho e seguir entre os favoritos. Lucas Garcês, que comandou a equipe interinamente na reta final do Super 12, será o auxiliar técnico do treinador Júlio Faria. Esse ano a gente inicia com uma troca num calendário do rugby nacional, né? A gente passa a jogar sevens no primeiro período e depois no segundo período rugby 15, né? Que são duas modalidades diferentes. E para esse ano uma novidade que se mudou o calendário e a nossa preparação está focada em rugby sevens nesse início de ano. A base é vista como caminho para manter o time entre os principais do país. No centro de formação, jovens atletas são treinados para um dia vestir a camisa do Jacareí em competições adultas. A gente espera que a maior parte dos nossos atletas da base, futuramente, eles integrem as categorias adultas. E hoje nós temos alguns atletas que estão próximos de estrear na categoria adulta esse ano. Então a gente está fazendo uma preparação, na verdade já viemos fazendo uma preparação bem forte com eles, e esse ano, se Deus quiser, esperamos que tenhamos aí alguns atletas, tanto no masculino quanto no feminino, estreando nas categorias principais. No clube desde 2019, o Raul vive a expectativa pela primeira chance no profissional. Estou treinando toda segunda e quarta, fora do CDF aqui do SESI. Toda terça e quinta também eu treino. Então é uma expectativa muito alta também, porque eu jogo desde os meus 10 anos. E sempre vejo os adultos jogarem e eu penso, cara, eu quero um dia poder estar lá. E esse ano talvez chegue a oportunidade. Atual campeã paulista e da Copa Caipira, a equipe feminina também terá reforços para a temporada. Meninas que eu já joguei nas categorias, já subiram para adulto, que às vezes eu subia de categoria, né, para jogar uma categoria acima e tal. E aí eu vi elas sempre subindo para adulto e eu ficava nossa, eu quero ser que nem elas, eu quero participar disso também. E aí agora que tá começando a chegar a hora, eu tô sempre me preparando muito, porque eu quero muito participar disso. É algo que eu sempre sonhei de ver quando eu cheguei, o pessoal jogando, as meninas jogando do adulto. Foi sempre que eu me inspirei nelas, né? Com os atletas da base prontos para subirem, é hora dos últimos ajustes antes do pontapé inicial. A gente tem feito bastante jogos e sempre linkado com os princípios do jogo, né, que norteia o jogo. Então a gente está focado bastante nesses princípios e na modelagem de jogo, né, que é a parte técnica e tática, mais a parte tática do que a parte técnica, na verdade. E a gente tem focado bastante nisso. A temporada começa oficialmente em março, quando as equipes adultas do Jacareí entram em campo para a disputa do Campeonato Paulista. Parabéns por todo o trabalho do Jacareí Rugby e também uma boa sorte nesse novo campeonato. A gente volta a conversar com a Amanda Costa, que é empresária. Amanda, a gente tem um dado aqui que mulheres ganham 21% a menos que homens nas mesmas posições, né? Quais caminhos essas empresas podem adotar para reduzir essa desigualdade? Duda, eu costumo dizer que problemas complexos não se resolvem com soluções simples, né? Então, assim, aqui no Brasil a gente tem um primeiro passo que foi dado, que é justamente esse dado que você tem, ele existe por causa de um programa do governo federal, que é o Transparência Salarial, que obriga empresas de até 100 funcionários a enviarem seus relatórios de cargos e salários. Então isso trouxe uma transparência enorme. Não é mais uma impressão, não é alguém que está falando, né? Existe, contra fatos não há argumentos. Então, de fato, a gente exercendo as mesmas funções, a gente ainda recebe 21% a menos. Como resolver essa situação? Nós precisamos levar para dentro das empresas programas que possam capacitar todas as pessoas que estão na liderança para que possam perceber a importância de reconhecer o talento das mulheres. E a gente precisa também pensar em políticas, porque isso é papo, sim, de política. Nós estamos aqui na TV Câmara, então a gente precisa pensar em legislações que apoiem as mulheres, que apoiem o desenvolvimento das mulheres. A gente precisa pensar em creches públicas para que essas mulheres possam deixar os seus filhos e poder trabalhar tranquilas. Na verdade, a mulher depende de muita rede de apoio. Hoje, a responsabilidade da criação dos filhos, ela basicamente, mesmo para mulher casadas, ela recai sobre a mulher, né?
Então, assim, e aqui mesmo nos corredores eu vou entregar. Eu ouvi uma conversa numa rodinha de homens que eu vou entregar. Eu não sei quem é, graças a Deus, mas eu vou entregar aqui, Duda. Era uma conversa falando assim: tô sabendo que a licença paternidade vai aumentar. Não vejo a hora que aumente. E aí o colega falou: essas conversas que acontecem entre homens, a gente precisa observar muito. O colega falou assim: eu sei, você vai pegar a licença e vai tomar cerveja. Não é para tomar cerveja a licença maternidade. A licença paternidade não é para tomar cerveja. É para você criar vínculo com o seu filho. É para você exercer uma paternidade responsável. É para você entender que a responsabilidade por um bebê que nasce não é só da mulher. Então, esse tipo de conversa, se você, homem, escutar alguma conversa nesse nível, falando algum comentário desse, que parece inofensivo. Amanda, eu só estava brincando. Pois é, o machismo estrutural é feito de pequenas brincadeiras como essa. Então, se você é homem e tá numa conversa como essa, corta, sabe? Não dá risada. Não passa pano para esse tipo de comportamento. É isso que faz a gente chegar a dados como esse, Duda, de tanta discrepância salarial. Você comentou sobre a licença maternidade. A gente também tem um dado que 56% das mulheres são demitidas, né, após a licença maternidade também. Ainda é vista como um obstáculo profissional a licença maternidade? A maternidade de um modo geral, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem empresas que na hora da entrevista perguntam para as mulheres: você pretende ter filho? O que isso tem a ver com o que a mulher vai fazer, com o trabalho que ela vai exercer dentro da empresa? Isso já começa sendo um tipo de assédio moral, né? Já na entrevista. Então, hoje a gente tem a NR01, por exemplo, que protege as mulheres de assédio sexual, de assédio moral dentro das empresas. As empresas vão ter que comprovar que estão tratando desse assunto e também, obviamente, relacionado à saúde mental. Então, a gente avança em legislações, porque se a gente não tiver legislações que tenham previstas punições para as empresas que fazem isso, infelizmente, a gente não muda comportamento. Então, assim, desde a entrevista, a mulher é questionada se ela pretende ter filho, se ela tem filho, isso ainda é critério de escolha, infelizmente. E ao passo que para o homem essa pergunta nunca é feita. E a gente observa também, Duda, que muitas vezes, quando um homem se torna pai dentro de uma empresa, ao contrário das mulheres, eles têm aumento. Né? Então, enquanto o homem, quando tem filho, recebe aumento, a mulher, logo depois da licença maternidade, quase 60% delas perdem o emprego. Porque muitas vezes o homem, por conta da estrutura que a gente vive, o homem dificilmente fala assim: olha, pessoal, hoje eu vou ter que sair mais cedo do trabalho porque eu tenho que levar meu filho na consulta. Mas alguém tem que fazer isso. E aí a mulher acaba fazendo mais. Então, isso acaba também afetando a relação dela no trabalho, no emprego. Então, assim, precisa de uma ação conjunta, de conscientização, especialmente dos homens. E isso começa dentro de casa, né, com o partilhamento. Eu nem falo de visão, porque é o partilhamento das atividades de casa. E eu costumo dizer que a revolução começa na pia, né? Todo mundo tem que lavar louça, todo mundo. No domingo em casa, olha só onde tudo isso começa, né? As crianças, meninos, vão assistir o futebol com o pai e as meninas vão para a cozinha lavar a louça com a mãe. Vão preparar o almoço, fazer o antes e o pós também. Exatamente. Né? Então, assim, isso é papel de gênero que a gente vem construindo desde que as meninas são pequenininhas e os meninos são pequenininhos. A gente não dá carrinho pra menina, a gente dá pra menino. Pra menina, a gente dá uma coroa de princesa. Claro, porque um dia ela vai ter que conhecer um príncipe para ser completa. Então, assim, você entende? A gente precisa ir mudando de maneira estrutural. E a sociedade, ela se reflete nas empresas. Então, assim, o problema que nós temos nas empresas é o mesmo problema que nós temos na sociedade. Então, a gente precisa fazer uma mudança estrutural. Eu acredito muito que as legislações possam apoiar, forçar esse desenvolvimento, porque, de acordo com o Global Gender Gap, que é o relatório de equidade de gênero mais respeitado do mundo, realizado pelo Fórum Econômico Mundial, se a gente continuar nessa mesma velocidade que a gente está relacionada às ações de equidade de gênero, a gente vai levar 123 anos
para alcançar essa sociedade onde a mulher tenha o mesmo valor que o homem? Eu acho muito tempo. O que você acha? Muito tempo. Essas barreiras que acabam sendo invisíveis impedem, né, as mulheres a chegarem ao topo também, chegarem às lideranças, né? Peço licença a você, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos a conversar. No próximo bloco, você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho dos vereadores e vai conferir a programação para o final de semana. A gente volta já. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Estamos de volta e a gente começa a conferir os trabalhos realizados na 5ª sessão ordinária do ano. O vereador Valmir do Parque Meia Lua, do Progressistas, discursou para defender o seu projeto de lei que denomina uma viela do bairro Pedregulho como Viela Carlos Roberto Monte Oliva. Veja. Carlos Roberto Monte Oliva nasceu em 6 de novembro de 1995, em São Paulo, filho de João Monte Oliva e Francisca Monte Oliva. Veio para Jacareí ainda criança com sua mãe e seus 5 irmãos. Desde criança teve paixão pelo rádio. Em 1977 começou a colaborar na Rádio Clube. Em 1979 foi festivado pelo trabalhador na rádio. E o vereador Neto Alves, do PL, também usou a tribuna para comentar sobre a propositura do vereador Valmir. Segundo o parlamentar, a homenagem tem grande importância. Confira. Até me emociona algumas vezes, porque em várias ocasiões tivemos a alegria de cantar na rádio Opção FM, dirigida pelo seu Carlos, que tinha um carinho enorme por muitos artistas de Jacareí. Além disso, como apresentador, também estivemos em muitos eventos, e ele sempre levando sua voz, sua alegria e seu jeito simples de se comunicar com as pessoas. O seu Carlos era uma pessoa muito querida, um homem do bem, sempre disposto a ajudar, incentivar e abrir portas para muita gente. Muitas pessoas da nossa cidade tiveram oportunidades e momentos especiais, graças ao apoio e à sua dedicação. Por isso, fico muito feliz em ver essa homenagem acontecendo através do vereador Valmir,
que está dando o nome a essa viela, uma simples homenagem para uma pessoa que fez muito por nossa cidade. É uma forma justa de manter viva na memória, a memória de alguém que contribuiu com nossa cidade e marcou a vida de muita gente. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. A gente volta o nosso bate-papo com a Amanda Costa. Amanda, a gente comentou sobre essas lideranças das mulheres até elas chegarem lá. E quando chega lá, nas lideranças, ainda existe muito desafio, né? Existe desafio principalmente por causa dos estereótipos de gênero, né? Então, a gente ainda ouve, mas o seu estilo de liderar é muito maternal. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa cortar na hora, né? Ou, faça as anotações porque sua letra é melhor. Deixa a festa para a líder organizar porque ela entende melhor dessas coisas. Eu acho que isso depende de uma mudança de paradigma dos homens que precisam olhar para esses detalhes e depende também da gente, de nós mulheres, nos posicionarmos. Muitas vezes, quando a gente está sendo vítima de um estereótipo de gênero, isso é ser vítima de estereótipo de gênero, a gente tende a relevar, a gente tende a, na hora, não entender que aquilo está acontecendo e a gente deixa passar, não pode deixar passar. Então, tem que saber como falar, mas tem que falar. Então, por exemplo, uma pessoa que se aproxima demais de você, que fala com você tocando no seu ombro, às vezes, se é o caso de uma reunião, tocando na perna. Se isso te deixa confortável, tudo bem. Mas se você se sente desconfortável, mesmo que você seja líder, porque isso acontece com as lideranças também, nós mulheres somos muito intimidadas, né? Porque a gente não pode falar, a gente tem medo, se a gente falar, fale. Porque pior é aguentar esse tipo de comportamento, porque isso tende a ficar maior, sabe, Duda? Se a gente... E não é sobre... algumas mulheres falam, nunca aconteceu nenhum caso de assédio comigo porque eu me dou o respeito. Peraí, então tudo é responsabilidade da mulher. Eu que tenho que me dar o respeito, porque se eu depender de alguém me respeitar, isso não vai acontecer, né? Então assim, mas que é aquela história de, mas ela foi estuprada porque a roupa estava curta. Mas ela foi interrompida na reunião porque ela não sabe se posicionar. Então assim, tudo, sempre a culpa é da mulher. Então a gente precisa parar de pensar dessa forma e precisa parar de ser conivente com esse tipo de comportamento. Porque não adianta a gente estar lá no lugar da liderança, que já é muito difícil quando a gente chega e não se posicionar. Então, por exemplo, aqui na Alto Tietê, a gente fez programas de contratação para contratar mulheres para as áreas operacionais. Isso é uma ação afirmativa, então a gente tem que fazer ações afirmativas, porque às vezes as mulheres não se veem, né, em determinadas posições, em determinados cargos. Então a gente escreveu lá, vaga para você, mulher que quer ser operadora de empilhadeira, por exemplo. Vaga para você, mulher que quer ser motorista de caminhão, né? Então a mulher passa a se ver, passa a acreditar que ela pode ser bem-vinda num ambiente onde normalmente ela não é bem-vinda. Na sua visão, você acha que ainda há muita diferença entre os discursos e a realidade dentro das organizações? Porque agora, no mês das mulheres, que a gente começa a ver algumas empresas falando sobre mulheres, mas o resto do ano não tem esse papo, né? Olha, Duda, você tocou num ponto nevrálgico. Assim, as empresas falam muito, na verdade, é uma agenda de diversidade de um modo geral, veio perdendo força desde o ano passado, infelizmente, por uma série de acontecimentos, inclusive internacionais, falas de grandes autoridades que acabaram desestimulando essas ações dentro das empresas, o que é profundamente lamentável. Uma das coisas que foi falado no World Women Agenda, lá em Davos, na Suíça, foi que a gente precisa entender que diálogo é falar com quem não concorda com a gente, né? Porque a gente se sente muito confortável em falar com quem concorda com a gente, né? Porque a gente sabe que vai ser bem recebida ali naquela fala. E a importância é a gente falar justamente com quem não concorda, né? E eu acho que isso vai fazer com que a gente faça as mudanças acontecerem. De fato, o que precisa acontecer é que as políticas saiam do papel e entrem na prática, e as empresas,
os governos e a sociedade, de um modo geral, entenda que valorizar as mulheres é um fator importante, inclusive para o desenvolvimento econômico. E não só no Dia das Mulheres e no mês das mulheres, né? Não, aliás, pelo amor de Deus, gente, para com esse negócio de fazer cartãozinho cor-de-rosa, com flores, com batom, com sapato. O Dia das Mulheres, inclusive, é um dia de luta, é um dia de lembrar todos os problemas pelos quais a gente vem passando ao longo dos anos. Então, assim, flores nós podemos comprar. O que a gente quer é reconhecimento. Perfeito, Amanda. Peço licença a você novamente, já voltamos a conversar. E mais um Se Liga está no ar com as melhores dicas para o seu lazer. Confira a nossa agenda cultural. E aí, pessoal, mais uma agenda cultural começando e é aqui que você encontrará as melhores dicas para o seu lazer. Então, se liga no que te espera. Do dia 6 ao dia 8 acontecerá a 16ª edição da Pamonhada em prol ao Lar Frederico Ozanam. Na sexta-feira será das 18 às 22 horas, no sábado será das 9 às 22 horas e no domingo será das 9 às 21 horas no Lar Frederico Ozanam. O evento contará com diversos pratos gastronômicos e shows ao vivo, então não perca! A Feira dos Trilhos, próxima parada, continua na Praça Conde Frontin, neste sábado, dia 7, das 8 às 14 horas, com produtos autorais feitos por produtores da nossa região. Não deixe de participar! E no domingo, dia 8, você poderá participar da 6ª Caminhada da Mulher, com o tema Respeito é Tudo. A concentração será no estacionamento da Câmara Municipal às 7 horas, com saída às 8 horas em destino ao Viveiro Municipal. O evento receberá doações de um pacote de arroz ou feijão. E lembrando que as 500 primeiras pessoas que chegarem com a doação ganharão uma camiseta oficial do evento. E o episódio da semana vai ficando por aqui, mas você pode continuar por dentro de tudo, nos acompanhando nas redes sociais em @TV Câmara Jacareí. Aproveitem a programação e até a próxima! Então tem bastante evento para você conferir aí no final de semana aqui em Jacareí. E a Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida está com as inscrições para aulas gratuitas de diversas modalidades esportivas, para crianças, adolescentes e adultos. As modalidades são atletismo, futsal feminino, tênis de mesa, handebol, artes marciais, entre outras. As inscrições devem ser feitas no próprio local das atividades, mediante a apresentação de um documento do aluno e do responsável. As informações sobre cada modalidade estão disponíveis lá no site da Prefeitura. E o Procon de Jacareí agora também está presente nas feiras livres da cidade. A iniciativa aproxima o atendimento do consumidor e orienta quem faz compras no dia a dia. Confira. O Procon de Jacareí está mais perto da população. O atendimento itinerante agora marca presença nas feiras livres municipais, levando orientação, informação e acesso aos direitos do consumidor direto para quem faz as compras no dia a dia. A proposta do Procon itinerante é trazer para perto da população esse serviço que está lá disponível a todos, que é com relação à informação, a fiscalização também, a abertura de reclamação aqui, porque às vezes a pessoa, poxa, tem que ir para a feira rapidinho, mas eu preciso voltar para o trabalho. Então, se tiver aqui, ele não precisa se deslocar até o centro, né, que também está funcionando neste momento, né? Então, ele não precisa se deslocar até lá para ir lá tirar uma dúvida, abrir uma reclamação ou um pedido de fiscalização que seja. A ação também serve para alertar o consumidor sobre situações irregulares que podem acontecer na feira. Se chegar em alguma barraca e está sem preço, ou o preço informado é diferente do preço praticado, ou seja, o preço cobrado ali, então eles podem vir, né, abrir uma reclamação. O nosso fiscal está aqui, né, o Renilson, ele vai acompanhar lá e já na feira lá e verificar essa situação de fato. Mesmo na feira livre, o Código de Defesa do Consumidor segue valendo. A lei exige que os produtos estejam com um preço visível, o que ajuda o consumidor a fazer uma compra segura. Eu acho importante porque às vezes a pessoa quer tirar uma dúvida e não tem como, né? Eu acho legal, porque nem sempre a pessoa pode ir lá no centro e aqui a pessoa já aproveita, vem na feira aqui, já aproveita, já faz a consulta que precisar. E quem vende também faz a sua parte.
Na feira, os feirantes mantêm o cuidado com a qualidade dos produtos e deixam os preços visíveis. Fica bem visível, cada um com a sua categoria aqui certinho, né? Para não ter erro, né? Da pessoa chegar aqui e falar, mas tá um preço, mas qual que é o produto ou o que está acontecendo que eu não estou entendendo. Então eu deixo bem certo, então, para a pessoa já se identificar no que ela quer. Aqui eu mantenho sempre bem organizado, todo dia sempre mercadoria fresca, não trabalho com muito para manter sempre bastante, como fala, a qualidade do ovo também, né? Aí todo dia eu vou comprando, para sempre mantendo, deixar ovo sempre fresquinho na banca. E para quem preferir o atendimento presencial, a sede do Procon de Jacareí fica na Avenida Capitão Joaquim Pinheiro, do Prado, número 222, no centro. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. Então você pode procurar o Procon itinerante em todas as feiras aqui de Jacareí. Se você quiser também dá para acessar o site do Procon e lá você encontra os dias das feiras aqui de Jacareí. A gente volta a conversar com a Amanda Costa, que é empresária. Amanda, a gente já está indo para o finalzinho do nosso bate-papo, foi um prazer recebê-la. E para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um conselho para as mulheres que estão vivendo esse caos na vida profissional também. E também um conselho de Dia das Mulheres também, aproveitar esse gancho. Sim, Duda, obrigada pela oportunidade. Eu queria deixar registrado que caos necessariamente não é ruim, viu? Caos é caos, pode ser bom, pode ser ruim. Assim como às vezes a gente fala assim, ai, amor, é bom ou é ruim? Às vezes é bom, às vezes é ruim. Então, se você está passando por um caos, entenda que talvez ele possa estar precedendo uma mudança muito importante na sua vida. O recado que eu queria deixar nesse mês que é dedicado às mulheres não é para as mulheres, é para os homens, para que vocês possam se conscientizar que a gente depende muito e precisa muito que vocês olhem para o valor que as mulheres têm, que vocês reconheçam o papel importante que vocês têm na construção de uma sociedade mais justa, mais equânime, né, para que a gente possa construir uma economia onde todos e todas tenham oportunidades iguais. Então é isso. Para as mulheres, eu não gosto de dizer que a gente é forte, porque na verdade a gente só é forte porque o mundo faz com que a gente tenha que resistir muito, né, às pressões, aos problemas que a gente enfrenta. Então eu só te dou parabéns e desejo que você continue sendo competente, capaz de mudar o mundo. E fica o convite também para as pessoas, mulheres, homens, toda a família participar também nesse domingo da Caminhada das Mulheres, que vai sair aqui do bolsão da Câmara Municipal. Amanda, muito obrigada pela sua presença e até uma próxima. Obrigada, Duda. Parabéns para você. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!